Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... baguncinha. Antes de mais nada, que é o Sardinha Raiz, já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Hoje o programa tá sensacional, a gente já começa diretão com o nosso queridíssimo índice Bovespa, que fechou a semana valendo 173.787,48 pontos, com 1,69% de queda na semana. Ninguém aguenta mais, né? E o ETF AUVP11, que replica o índice IAFD, né? Ou seja, um índice um pouco mais protetivo, com algum nível de segurança, conseguiu proteger quase nada. Caiu 1,41% na semana a R$ 118,74. Tá baixando, hein? Já chegou a 130, tem caído, né? A bolsa parece que tem caído mesmo. Sinal de quê? Que é bom pra comprar, né? Empresas boas. Dá uma olhada na cestinha que tem aí dentro desse ETF depois. Só olha. A gente teve uma semana cheia pros mercados. Muita coisa acontecendo no Brasil, no mundo. Finalmente saiu aí o quê? O tão esperado acordão entre os Estados Unidos e Irã. Da última vez que a gente comemorou isso aqui, eles arrumaram uma bomba um no outro de novo. Então não vou comemorar mais não, né? O petróleo caiu forte. Lá em Brasília teve mais treta. O projeto que acaba com a escala 6x1 avançou lá no Congresso. A gente vai falar disso tudo aqui no programa. Teve Nicolas, teve Erika Hilton, teve Renan Santos descendo comentários, teve Lula, teve Kim Kataguiri. Só não teve, sabe o quê? A opinião do Ricardo. Não teve a respeito da Que eu acho muito errado, inclusive. O que você tem de opinião? Você é a Não, favor? acho errado a minha opinião. Resumindo, contra um funcionário, né? Chegou na diretoria, não pensa mais nas pessoas. É assim que funciona. Pergunta sempre quem tá falando que você consegue compreender. Olha lá, um rapaz desse que não consegue chegar no horário um dia numa reunião. Hoje chegou atrasado, você acredita? Vai ter que pagar multa, porque já tá devendo a gente. Aí quer reclamar da escala dos outros, olha só. Aqui, voltando, né, pro tema de hoje, que é a vida do Ricardo, a gente começa com uma decisão que pode ser muito perigosa aqui pro país, né, que a gente vive, que é o Brasil. Que foi os Estados Unidos bater o martelo e classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Esse tema vinha sendo discutido há muito tempo e sempre foi motivo de preocupação para o governo. Não só porque abre mais uma crise diplomática para o Brasil, mas porque as implicações podem ser bem sérias aí. E a gente está falando de um movimento que vem acontecendo desde o início do governo Trump, que é fechar o cerco contra os líderes de esquerda na América Latina. Esse pretexto aí do combate aos cartéis de droga foi o que motivou, né, a invasão da Venezuela, com a prisão do ditador Nicolás Maduro e as outras ameaças duras que a gente viu nesses últimos meses contra os governos da Colômbia e Equador. Lembrando o seguinte, já teve alguns meses que invadiu e prendeu o Maduro. Diminuiu o tráfico na Venezuela? Ainda não? Estranho, hein? Então, não é assim que funciona, né, gente? Obviamente, claro que isso vai impactar frontalmente o Comando Vermelho e o PCC. Essa é a parte boa, mas tem problemas muito mais profundos aí para discutir nesse tema. Cuba também vem sofrendo algumas sanções do governo americano, que ampliou as punições nos setores de mineração, energia e defesa, além de ameaçar meter mais tarifa para os países que mandassem petróleo para a ilha. No total aí, 14 grupos criminosos foram classificados como terroristas pelos Estados Unidos só aqui na América Latina. E agora chegou a vez do Brasil entrar nessa lista negra. O que deixa a gente aí numa situação bem instável, né, frente ao governo Trump. Naquele encontro na Casa Branca, lá no início do mês, o Lula ainda tentou evitar que isso acontecesse. Ele já vinha fazendo várias campanhas, inclusive na mídia, para tentar passar uma imagem de que o Brasil está atuando contra o crime organizado, usando como argumento até a lei antifacção, que foi sancionada no fim de março. Mas nada disso deu certo. E agora ninguém sabe o que realmente pode acontecer nos próximos meses. O ponto é que quando a gente tem uma classificação dessa, só para você entender, é difícil você compreender a extensão do Comando Vermelho ou do PCC dentro do Brasil, né? O que significa que todas as empresas que atuam ajudando esses terroristas ali, mesmo que indiretamente, elas podem ser responsabilizadas. Só que não é que eles começam a pegar e falar, não, qualquer empresa que a gente vê que está ajudando esses grupos ali, propositadamente, a gente vai punir para tentar melhorar o país. Normalmente, isso também pode ser utilizado para benefício daquilo que o governo Trump achar que deve. Então, por exemplo, tem uma empresa que falou alguma coisa do Trump, daí ele vai lá investigar ela para ver se não tem algum membro do PCC que consome alguma coisa dela. E se consome, ela pode ser sancionada. Basicamente, qualquer empresa brasileira, de mercado financeiro, etc., ela pode ser sancionada sobre o pretexto de agir em cima dessa lei. Algumas pessoas, inclusive, acreditam, né, que o Pix pode ser um dos acusados, porque o Pix ele é utilizado no dia a dia ali. Tem alguma chance de o PCC nunca ter recebido um Pix na vida? Zero, né? Da mesma forma que a Mastercard já foi utilizada, só que aí vai investigar a Mastercard? Não, né? Vai investigar talvez só o sistema Pix. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas lembra que essa é uma possibilidade que pode acontecer, não é isso? É, porque por acaso as maiores bandeiras de cartões do mundo são americanas. Por acaso pode acontecer isso. Significa que o governo Trump tem esse interesse em específico? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que pode acontecer. Então, assim, é óbvio que, por um lado, é muito bom, porque você vai ter essas sanções econômicas prejudicando o PCC e o Comando Vermelho, mas eu duvido muito que isso resolva, né, a atuação dessas facções no Brasil inteiro. Não é
tão simples assim. O fato é que o governo criticou muito aí esse posicionamento dos americanos. O assessor do Planalto, Celso Amorim, ele disse que qualquer pretexto para uma intervenção é inaceitável. E até a China apareceu para pedir que os Estados Unidos não mexam com a soberania do Brasil. Lembrando também que o Brasil teve muito tempo para resolver esse problema, né, de maneira um pouco mais célere também. Não dá para tirar aqui a nossa responsabilidade, não da classificação, mas não dá para tirar a responsabilidade dos governantes brasileiros. Eu acho que a gente fez pouquíssimo ou quase nada para conter o crescimento dessas facções nos últimos anos, né? E eles foram dominando cada vez mais porções de terras maiores. Já era para ter tido um ataque mais frontal ao sistema financeiro. Acho que a gente teve o primeiro ataque ao sistema financeiro do PCC no ano passado. Então, assim, dava pra ter bloqueado, dava pra ter feito 1000 coisas, dava pra ter impedido visita íntima em presídio, dava pra ter feito, assim, uma centena de coisas que teria melhorado isso aqui. A gente não fez absolutamente nada, né? O que a gente conseguiu realmente de avanço contra o PCC e o Comando Vermelho nos últimos 30 anos aí? Nada. Então, assim, o PCC nem existia nos últimos 30 anos, né? Mas vocês entenderam. Então, assim, quando a gente vai olhar as políticas no Brasil, né? Se o Lula não gostou, o pessoal do Bolsonaro necessariamente eles já gostam. Muitas vezes eles nem analisam muito o que está sendo dito e vice-versa, né? Se o Flávio Bolsonaro gostou, o Lula já não gosta imediatamente. O pessoal da oposição comemorou bastante. O Flávio Bolsonaro disse que foi um grande dia e o pessoal da campanha dele já tá falando em trunfo eleitoral. Até porque é muito pesado pro Lula carregar esse estigma aí, né? De ter durante o governo dele aí, PCC e o Comando Vermelho praticamente lado a lado com grupos terroristas, como Al-Qaeda e Hamas. Mas aqui fica um ponto também, né? É mais difícil ainda defender a não classificação, porque é uma coisa assim, grande parte da população brasileira vai entender que o Lula tá querendo defender o PCC e o Comando Vermelho. Se eu fosse ele, sinceramente, eu tinha parabenizado, já tá perdido mesmo, né? Eu tinha aparecido em televisão nacional falando parabéns aí, porque você ficar contra a classificação disso como grupo terrorista é uma besteira. O Brasil, na verdade, deveria ter passado uma lei para classificar internamente, né, como grupo terrorista dentro do Brasil, que eu acho que talvez teria atenuado um pouco. Falar, não, eu sou contra eles classificarem, mas a gente classificar tudo bem. Mas aqui é muito difícil a gente conseguir que a opinião pública compreenda o que significa isso. Ninguém vai entender que isso aqui pode servir para atrapalhar empresas brasileiras, etc. Inclusive, boa parte dos donos das empresas brasileiras, das maiores empresas, estão preocupados com essa classificação porque não sabem exatamente qual que é a intenção do Donald Trump, né? Mas o fato é que esse caso ainda não teve nenhum impacto no cenário eleitoral. O Flávio Bolsonaro, inclusive, tinha se encontrado com o Trump no Salão Oval da Casa Branca na terça-feira, antes dessa decisão do PCC e o Comando Vermelho, mas pelo menos por enquanto as pesquisas eleitorais continuam mostrando na frente aí o Lula de novo, né, com 38% das intenções de voto. Foi depois do escândalo do Banco Master, né? Mesmo com o governo ainda tendo mais de 51% de rejeição pela população. Mas é claro que essa volta por cima aí do Lula, né, ainda é esse desgaste que eu tô falando aí do Flávio Bolsonaro por conta dos pagamentos do Daniel Vorcar e das explicações que não foram muito lá convincentes, né? Mesmo quem defende o Flávio Bolsonaro, quando você pergunta o que realmente aconteceu, a pessoa fala, não, estava pedindo dinheiro por conta do filme, tá bom, mas por que o Eduardo Bolsonaro fala que não tinha dinheiro do filme então? E aí fica nessa. E esses pagamentos viraram casos de polícia, estão sendo investigados, e mesmo com boa parte da imprensa falando que o filme só vai prejudicar a disputa eleitoral, a campanha do Flávio tá seguindo normalmente. Eles, inclusive, acabaram de trocar o marqueteiro. Parece que o cara arrumou umas confusão lá interna, né? É, e ainda pegaram o marqueteiro da Tebet. E aí pegaram o marqueteiro da Tebet aí, e o Partido Liberal não tá nem cogitando escolher outro candidato pra enfrentar o Lula, né? Teve uma ideia de Michele, sei lá o quê, mas nada ainda. E essa relação com o Vorcar pode ficar ainda pior. Não só pro Flávio, mas pra muita gente poderosa em Brasília, tá? E aqui vem gente de tudo quanto é lugar. Porque o antigo dono do Banco Master voltou a negociar uma delação premiada e agora o STF tá querendo um prazo pra encerrar essa negociação e o homem começar a falar de verdade. E o fato é que essa pode ser a delação mais explosiva da história do Brasil. Tem gente dizendo que vai ter gente saindo do país, tá? Do ponto de vista financeiro, a gente tem aqui um rombo gigantesco, né? O Banco Central, inclusive, botou panos quentes e falou nessa semana que a liquidação do Master não gerou nenhum impacto relevante para desencadear uma crise no setor bancário. E do lado político, mesmo com o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, discordando aí de qualquer apoio financeiro por parte do governo, o BRB, que se deu muito mal quando foi tentar salvar o Banco Master, conseguiu no STF homologar um acordo com a União que garante um empréstimo aí de 6,5 bilhões de reais, né? Não vai ter nenhuma garantia por parte do governo, mas a gente sabe de onde vem o dinheiro, né? Adivinha da onde? Do FGC, né? Justamente o mais prejudicado nessa história toda. Mas que beleza é curtir a natureza. Você ajuda numa fraude que fode com o FGC e depois você pega dinheiro do FGC pra se reestruturar. Agora, falando da melhor notícia da semana, tanto do ponto de vista humanitário quanto para os mercados, finalmente saiu o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, depois de 3 meses de guerra, né? Até a gravação desse programa, na sexta-feira à tarde, não tinha muita informação sobre esse acordo. Inclusive, a imprensa ainda estava falando que faltava os 2 líderes dos países assinarem. Mas isso foi muito bem recebido aí pelo mercado, até porque a gente teve alguns momentos de tensão ao longo da semana. Os Estados Unidos voltando a atacar as bases no Irã, o Irã revidou mandando mísseis balísticos para o Kuwait, e a
situação se mantendo muito instável no Estreito de Hormuz. Depois que saíram as notícias sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã, o clima foi de alívio. E o petróleo o quê? Caiu forte, acumulando uma queda total de 17% em maio. Isso deu uma arrefecida na inflação global, é bom para quase todo mundo, mas não para a Petrobras, né? Que acaba se beneficiando quando tem crise no Oriente Médio. E por isso as ações caíram mais de 3% na semana. E é bom a gente se lembrar que na quinta-feira a Petrobras subiu o preço da gasolina em mais de 48 centavos para as distribuidoras, exatamente por causa dessa confusão toda no mercado global. E se isso tudo é péssimo para o consumidor, também é muito ruim para a economia como um todo, né? Porque causa mais inflação indireta e acaba prejudicando todo o crescimento do país. Não por acaso, o governo Lula soltou aí um decreto para subsidiar 44 centavos por litro na gasolina, no litoral, né? Mas não foi suficiente para cobrir todo o reajuste. E os dados estão aí para mostrar como esse cenário da alta de preço e juro lá em cima tá freando o nosso PIB. O Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre desse ano e ao mesmo tempo a gente está vendo a inflação continuar uma trajetória de alta. Foi 0,60% a mais em maio, puxado principalmente pelos alimentos e a conta de luz tem subido muito também. E aí quando a gente vai olhar o resultado disso tudo, no fechamento da semana, a gente tem indicadores econômicos aí, e Ibovespa caindo, puxado pela Petrobras, as bolsas americanas fechando em alta com sinal positivo lá do Oriente, as criptomoedas fechando no vermelho. O que a gente tem aqui também? Você às vezes está assistindo tudo isso e pensando, Raul, nesse momento, né, fica muito difícil a gente separar o que é um bom investimento para ser feito a longo prazo, que as oportunidades que a gente tem no ano eleitoral quando o mundo está caótico, e o que aquilo é fogo de palha, que vai queimar, vai subir, mas depois lá no futuro vira uma Magalu, que é varejo, vira uma companhia aérea, Azul, Gol, né, que tiveram que fazer emissões gigantescas depois. Se você quiser aprender a investir de verdade, e detalhe, para quem vem do Giro da Bolsa é diferente agora, que tem um presente especial só para quem assiste o Giro da Bolsa. Se você quiser aprender a investir de verdade com o VP, clica no link da descrição aqui. Você não pode digitar o vp.com.br em outro lugar e entrar, que eu não vou saber que você veio do Giro. Se você vier do Giro, tem um presente só pro pessoal que assiste o Giro da Bolsa. Por quê? Porque eu sei que vocês são mais próximos aqui da gente. O Giro da Bolsa é um programa que tem 7 anos num canal de 7 anos. É o único programa que nunca foi modificado aqui. Já cogitamos encerrar mais de 5 vezes. Mas a gente nunca para. Se Deus quiser, um dia acaba. Mas antes de acabar, você pode entrar e pegar esse presente. Presente raro. E agora a gente vem aqui com as rapidinhas. O que é uma rapidinha, Casimiro? Por favor, seja breve. Seja tão rápido quanto o nome diz. Bom, rapidinha é a participação do Neymar na Copa, né? Aparentemente. Foi convocado, disse que vai, entrou ali e falou, vou nada. Já machucou. Você já machucou numa rapidinha, inclusive? Tem um amigo meu que contou a história pra gente uma vez. Ele tava numa bagunça, ele tinha feito uma cirurgia no Tem gente que tem problema no freio do É o p sem freio. Quando ele foi inaugurar, depois do tempo que ele passou guardado, foi mexer com a moça, foi sangue pra tudo quanto é lado. E o pior essa não é a primeira história a respeito disso que eu ouço. Tem um outro amigo meu. É um perigo. Tem um outro amigo meu. Você é amigo estranho, né, Raul? Nunca tinha feito cirurgia nem nada. Tava com a moça, do nada ele olha aquele sangue todo na cama, sai correndo assustado. Quando ele vai ver, tá vindo dele mesmo. Virou mocinha nesse dia, por conta do freio da bilola. Então, resumindo, você tem problema com o freio da bilola, leva no médico, porque é melhor olhar antes de estourar, né? Não, rapidinho, não é nada disso, não é nada a ver com freio de bilola. É uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar um destaque no programa, nem irrelevante ao ponto de também ficar fora do programa, né? O governo central registrou um superávit primário de 25 bilhões em abril. Mas o que é isso aí? Acredita. Não. Superávit. Reconta. O resultado veio acima do esperado, mas mesmo assim a dívida pública subiu para 80,4% do PIB e o rombo das estatais federais somou quase 6 bilhões. O pior resultado para os 4 primeiros meses do ano. Agora você tá trabalhando na Globo, né? Você fala notícia positiva e já escreve na frente falando que não foi tão bom assim. Eu nem contei que os impostos aumentaram no Brasil inteiro para quase tudo. Não é para falar. A gente aqui agora, a gente tá apoiando o governo brasileiro. A gente tá recebendo Pix toda semana do Lula aqui agora, não dá pra ficar falando mal mais não. A gente tá? Sei. Ué, o Bolsonaro não quer pagar, né? A gente tá aceitando quem paga. Eu nem sabia, você acredita? Não, eu tô recebendo aqui, é coisa minha. Tô recebendo aqui. Lula, lá roubou meu coração. É isso aí que a gente tá aqui agora. Você podia passar uns royaltyzinhos aí pra gente que ajuda a fazer o programa. Inclusive, eu queria pedir uma investigação, que eu tô precisando da auditoria, queria pedir uma investigação aí do Ministério Público pra ver se não tem ninguém aqui recebendo dinheiro de política aqui, que o pessoal anda safado aqui dentro. Não pode, não? Hã? E a Câmara dos Deputados finalmente aprovou a PEC pelo fim da escala 6x1. Salva de palma aí pros profissionais. O texto reduz aí a jornada de trabalho para 40 horas semanais durante 5 dias na semana. Seguiu pro Senado, onde também precisa ser aprovada de virar lei. Vai passar? Vai nada. Passa. Se Deus quiser, passa. Ano eleitoral, né? Você já trabalha 5x2, o seu vagabundo. Depois de fazer uma cirurgia para remover um câncer de pele, o presidente Lula começou um novo ciclo de tratamento oncológico. A equipe médica montou um protocolo de 15 sessões de radioterapia preventiva, que deve se estender pelas próximas 3 semanas. Melhoras aí. Melhoras ao presidente. A Anthropic ultrapassou a OpenAI e se tornou a maior startup de IA do mundo.
A empresa quase triplicou o valor de mercado em apenas 3 meses, mas é bem melhor mesmo, Cláudio, né? Saindo de 380 bilhões em fevereiro para os atuais 965 bilhões de dólares. Que loucura, quase 1 trilhão. E chama isso de startup? Uma empresa de 1 trilhão é startup hoje em dia? E para fechar o programa aqui, a gente traz notícias relevantes aqui. O que a gente tem? Tabela Brasileirão Série B, time 4º lugar, patrocinado pela UVP Capital Vila Nova, né, que venceu o último jogo. Em 6º lugar, temos o Goiás Esporte Clube, que não ganha nada de ninguém. Ganhou sim, a última. Ganhou nessa semana, mas que em breve vai perder. O Neymar, que, cara, não vai poder jogar amistoso, né? Teve uma lesãozinha na panturrilha. O Neymar, ele fez algum pacto, não é possível, que toda vez ele poderia ser o homem mais famoso do mundo, mas nunca poderia ganhar uma Copa. Que vai, nunca vai, né? Rapaz, melhor eu usei pra panturrilha do Neymar. Alguém conhece umas moças boas de massagem, podia mandar na casa dele. Tá a confusão é que o Santos tinha falado que era só uma lesãozinha leve e vê o médico da seleção e fala que é uma lesão grau 2. Se fosse 3, ele tava fora da Copa. Mas também esse cara da seleção tá recebendo quanto pra falar que ele tá mal? E a Ferrari deu uma fraquejada aí e revelou o primeiro carro elétrico da sua história. Por mais de 3,2 milhões de reais. Que merda. Ridículo. As ações caíram 8% depois do anúncio. Carro merda. Cara, mas quem é que vai querer uma porra de uma Ferrari elétrica, velho? Eu vou comprar um carro elétrico, eu quero eficiência. Se eu vou comprar um carro... Eu quero o ronco do motor. Eu quero barulheira. Um V12. Porra, você deve sair num bar aí perto da sua casa pra chegar lá de Ferrari, já não pode dirigir bebê, né? Já tá no risco. Aí você chega de carro elétrico. Falar em dirigir bebê, uma coisa que é muito ruim de você fazer é gravar vídeo comendo. Não pode comer um azeitona, mas... Não, tá, o SMR tá incrível aqui. O embaixador do México veio aí. Veio, tava aqui na empresa agora. Aí deixou aqui. E o pior que é mesmo. Rapaz, que eu tô fazendo piada, não tô. E aí ele não comeu. Bad Bunny. E aí ele não comeu as uvas, não, porque ele falou que não gosta de uva brasileira, não. Só come uva do México. Mentiroso, ele não falou isso. Falou isso mesmo, não. Tô emendando agora. Mas a uva. Falou isso não, ele falou: eu não como. Brasileira. Rapaz, mas o orçamento, né? Pra receber o embaixador, só comprar uma uvazinha, não botaram um queijinho. Eu não voltava.